Muito bem, este é o Conexão Futura aqui na tela do canal Futura e confira também o nosso site futura.org.br/Conexão Futura. E o Brasil tem cerca de 49 milhões de mulheres negras e uma marcha nacional contra o racismo, a violência e pelo bem viver discute as características da vida destas mulheres em vários aspectos, simbólicos, culturais, de organização profissional e política. A ideia da marcha surgiu em Salvador, na Bahia, durante o Afro 21, encontro ibero-americano dos afrodescendentes em 2011. Bom, a gente conversa um pouco mais agora sobre esse assunto direto de Belo Horizonte com a Benilda Brito, que é articuladora estadual em Minas Gerais da Marcha das Mulheres Negras. Benilda, bem-vinda à Conexão Futura, tudo bem com você? Tudo bem, muito obrigada aí pela oportunidade. Obrigado a você por ter topado conversar conosco. Para a gente já começar falando um pouquinho sobre a origem da ideia dessa marcha, né, de provocar uma reflexão sobre o papel e a responsabilidade e posicionamento da mulher negra na nossa sociedade brasileira. Isso aí, extremamente importante. A origem para a gente foi muito significativa porque embora o Brasil seja o segundo país de maior população negra do mundo, aqui nesse país ainda se insiste em negar que existe um racismo que é estruturante e que trata de forma muito desiguais negros e brancos e dentro do campo racial negro, mulheres negras e homens negros. Então, diante da necessidade da visibilidade para as sequelas ou os impactos que a violência do racismo, do sexismo provoca em nossas vidas, foi que nós, mulheres negras do Encontro Ibero-Americano, decidimos que era o momento de fazer uma grande mobilização nacional, política, cultural, que desse visibilidade às nossas questões específicas. Bom, a gente sabe, como você disse, é uma grande população e, segundo as estimativas do IBGE, aí 100 milhões de negros, em média, no Brasil, 49 milhões de mulheres. E dentro dessa população das mulheres, elas têm necessidades e características muito específicas, né? E sofrem ainda mais dentro, aí, quando você vai analisar a questão de renda, acesso ao trabalho. Então, de que forma, a partir dessa reivindicação, a partir dos protestos também, dessas marchas, da organização dessas mulheres, a gente pode tentar começar a entender um pouco mais, tentar mudar essa realidade? Exatamente, a ideia é essa. Assim, hoje é muito comum as pessoas dizerem: as mulheres alcançaram uma grande visibilidade política, as mulheres melhoraram no posto do mercado de trabalho, os postos do mercado de trabalho. Mas quando a gente para perguntar de que mulheres que a gente está falando, nós vamos ter uma imagem de uma mulher branca, heterossexual, católica, apostólica, de uma classe média tradicional. Então, o que a gente quer dizer? Existe um grande contingente de outras mulheres que ainda estão paralisadas, congeladas na base da pirâmide social de acesso às políticas sociais. Então, se a gente for pensar em termos, por exemplo, da saúde, muito menos mulheres hoje morrem de mortalidade materna, mas o grande número que ainda morre de mortalidade materna somos nós, mulheres negras. Acesso ao mercado de trabalho. Muitas mulheres hoje têm acesso a postos significativos, mas quando você vai ver quem ainda ganha menos, ainda que tenha aumentado o nível de escolaridade, somos nós, mulheres negras. Na violência doméstica, a Lei Maria da Penha, a gente tem acompanhado as estatísticas aí. É verdade que aconteceu uma diminuição nos índices de violência, mas quando você vai caracterizar quem são as pessoas mais atingidas, ainda somos nós, mulheres negras. Existe um lugar privilegiado, histórico, congelado, que é esse lugar de exclusão que cabe a nós. Então, a gente está cansado de discutir isso. Há quem diga que é porque nós somos a grande maioria da população. É verdade. O Brasil é o segundo país de maior população negra do mundo, mas também foi o maior importador de negros na condição de escravos em toda a história do tráfico negreiro. Mas se é verdade que existe um quantitativo que vai refletir nos dados, por que é que a grande maioria das empresárias, por exemplo, não somos nós, mulheres negras, se é que nós somos a maioria da população? Por que a grande maioria dos intelectuais não somos nós, mulheres negras? Então, existe uma contradição de uma aceitação, um conformismo social que estimula a gente a estar nesse debate. Nós marchamos para isso. Nós marchamos para denunciar que a soma do sexismo, da violência sexual, a violência de gênero, junto com o racismo, nos congela em situações de exclusão.
E várias outras situações de racismo, elas vão atingir diretamente as mulheres negras, como é o caso do extermínio da juventude negra, por exemplo. Nós estamos marchando, denunciando que quando um jovem negro é assassinado pela polícia ou ele morre, isso vai impactar diretamente na vida de nós, mães, mulheres negras. Nós estamos marchando, denunciando, para dizer que a intolerância religiosa, a invasão dos nossos templos sagrados de religiões de matriz africana atinge diretamente nós, mulheres negras, porque nós temos um grande número de mulheres ialorixás dentro dos terreiros. Nós estamos marchando para dizer que a exclusão dos nossos filhos na escola, a negação dos currículos, que inclui a política racial, ela atinge diretamente a nós, mães, avós, tias, mulheres negras. Benildo, em relação a essa questão da educação, eu queria ouvir uma avaliação sua, né? A gente tem mostrado muito aqui no Conexão Futura, inclusive, uma série de iniciativas que ao longo da última década tem tentado incentivar um pouco mais a discussão e, de fato, a implementação da Lei 10.639, que prevê a obrigatoriedade do ensino de cultura afro-brasileira nas escolas. Há muita resistência por parte de algumas escolas, de professores. Você que acompanha essa questão de perto, como vê a questão da educação, principalmente, a implantação dessa lei, que isso a gente sabe que, em médio e longo prazo, vai transformar um pouco mais essa situação e vai ampliar os entendimentos, né, sobre essa questão histórica? Acompanho muito de perto e até parabenizo aí o Futura, porque é um dos órgãos de comunicação que mais tem se preocupado em garantir a efetivação dessa lei através de vários projetos, entre eles a Cor da Cultura. Mas essa lei é de 2003, então se a gente for pensar no lançamento de 2015, tem 12 anos que essa lei foi sancionada e a gente não conseguiu efetivamente implementar na grade curricular, nos currículos, essa intervenção da lei. Nós entendemos que a criança tem uma imagem positiva da sua identidade, conhecer a histórica de valorização do povo negro histórico e o professor intervir no conteúdo pedagógico faz um grande diferencial na afirmação da identidade. A gente costuma afirmar que essa lei é preciosa, porque se a grande armadilha do racismo é a negação da nossa identidade, a lei é uma das ferramentas que pode afirmar a nossa identidade, afirmar uma história positiva. E a gente ainda está longe, muito longe de conseguir implementar. Ainda que seja uma lei que mexe diretamente com a Lei de Diretriz e Base da Educação, que é a LDB, que a gente considera como uma constituição máxima da educação, e as pessoas ainda não consideram com tamanha importância legal, do valor legal que essa lei tem. Ainda falta muito para esse país admitir que é um país que exclui, que trata de forma diferente, e as poucas e tímidas políticas ainda são insuficientes para garantir uma igualdade racial. Muito bem, Benildo Brito, infelizmente o nosso tempo aqui acabou, mas a gente vai continuar acompanhando essa questão e voltamos a conversar numa outra oportunidade, mas por agora, muito obrigado por ter aberto um espaço na sua agenda e conversado conosco aqui no Conexão Futura. Até a próxima. E só dizer que é uma massa contra o racismo, contra a violência e pelo bem viver. É nisso que a gente acredita. Muito obrigado. Obrigado, um abraço. E aproveito e mostro para você de casa, onde você pode ter outras informações sobre a Marcha das Mulheres. Você vai na internet e acessa o site, que é muito fácil de você encontrar, e marchadasmulheresnegras.com. Aqui você encontra toda a programação de 2015 em relação a essa marcha em todo o país. Tem informações sobre o Comitê Nacional, os comitês estaduais, para você aí que está nas diferentes regiões do nosso país. Você pode ter todas essas informações a partir desse site. Bom, e na próxima entrada aqui do Conexão Futura a gente volta falando sobre a situação climática do Brasil em 2040. Pois é, calor extremo, falta d'água, de energia, queda na produção agropecuária e muitas doenças. Esses são alguns dos possíveis cenários, segundo um estudo denominado Brasil 2040, alternativas de adaptação à mudança do clima. Então a gente vai discutir mais essa questão daqui a pouquinho, não perca, voltaremos logo mais com mais Conexão Futura. Até já!